A paz do Senhor para todos, conhecimento da Bíblia para libertar pessoas de heresias, o fim da aliança da lei de Moisés com os 10 mandamentos e da servidão da guarda do sábado, número 2. Para visualizar o estudo completo, clicar na foto menor, acima e à esquerda do meu history no Facebook. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Aos meus irmãos, estabelecendo a sã doutrina, nomearemos as obrigações práticas dos cristãos e também desfazer heresias formadas com textos isolados e desviados da verdade e estabelecer servidões para alienar pessoas ingênuas. 1. Salvação, o item fundamental da criação da igreja. Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem, porém, não crer será condenado. Jesus chamou e chama a igreja para pregar com urgência o evangelho da salvação, para que as pessoas sejam instruídas pelo evangelho e não sejam levadas para a eternidade sem Jesus. 2. Cremos em Deus como uma unidade triuna, que opera por meio de 3 pessoas distintas e divinas, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Oferecemos culto e adoração exclusivos a Deus, conforme Mateus 4,10. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Nota, Jesus é a oferta de Deus para a salvação da humanidade. 3. Cremos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que após cumprir a lei de Moisés e se estabelecer acima dessa lei, como mediador da nova e superior aliança, inaugurou a dispensação da graça que estabelece a salvação pela graça de Deus mediante a nossa fé em Jesus. Adotamos o Novo Testamento com itens ratificados da lei mosaica, exceto a guarda do sábado, como a nossa nova e única regra de fé e prática. Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nota, a graça de Deus, com a nossa fé em Jesus Cristo, nos salva, liberta e nos isenta das obrigações e obediência à lei de Moisés, inclusive da guarda do sábado. A guarda do sábado não consta da lei da graça de Deus no Novo Testamento. 4. Jesus, pelo Novo Testamento, sem recomendar a guarda do sábado, deixou para as igrejas cristãs 2 ordenanças, as quais devem ser obedecidas pelos cristãos. Primeiro, batismo. Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém, quem não crer será condenado. Nota, o batismo é lícito e viável àquele que creu e recebeu Jesus Cristo. Segundo, ceia memorial. 1 Coríntios 11, 23 a 25. Tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Nota, a ceia é memorial e é praticada mensalmente pelos cristãos na igreja. Analisando como uma heresia é habilmente estruturada. Vimos o vídeo de um doutrinador em defesa da guarda do sábado, interpretando o texto de Colossenses 2, 14 e 15, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o que nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Nota, o sabadista se limitou a considerar apenas parte do texto em que Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra nós, mas ele omitiu que o escrito de dívida contra nós
constava de ordenanças. Portanto, limitado apenas no escrito de dívidas pelos nossos pecados, ele sutilmente evitou a palavra ordenanças, afirmando que o texto não se refere ao Decálogo, nem ao Antigo Testamento, nem à lei de Moisés, e que se refere apenas ao cancelamento de débitos dos nossos pecados pela transgressão da lei. Por fim, o sabatista afirmou que Jesus não cancelou a lei como princípio de vida, mas sim o aspecto condenatório da lei, que são os pecados, refutando a heresia, destacando que ele omitiu que os nossos pecados constavam de ordenanças cravadas e abolidas na cruz, as quais vamos interpretar a seguir. A lei de Moisés foi um guia a que estávamos subordinados para nos conduzir a Jesus Cristo. Gálatas 3, 23 a 29. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permaneceremos mais subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Nota, entendendo que a palavra aio do texto, a lei de Moisés era provisória, serviu como aio, guia temporário para conduzir o povo até Jesus Cristo para ser justificado pela fé, e não por obras da lei. Jesus Cristo é o propósito final e definitivo da lei, pois Jesus a cumpriu com a sua vida exemplar. Sim, aperfeiçoou a lei e deu a ela o seu propósito final e eterno. Colossenses 2, 14 a 18. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida os sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Nota, a lei de Moisés nos serviu de guia para chegarmos à salvação pela lei da graça de Deus, mediante a nossa fé em Jesus. Efésios 2, de 8 a 10. Assim, os cristãos não obedecem à lei de Moisés, e sim à lei da graça de Deus, que é eterna, perpétua e imutável, pois a lei de Moisés foi abolida na cruz por Jesus Cristo. Toda a lei da graça dos cristãos está no Novo Testamento. Analisando e adquirindo perfeito entendimento do texto de Mateus 5,17. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, vim para cumprir. Nota, Jesus não aboliu a lei de Moisés antes de cumpri-la, mas depois de cumprir a lei de Moisés com a sua vida santa e exemplar, ele aboliu a lei de Moisés, encravando-a na cruz, que depois foi aperfeiçoada com a salvação pela lei da graça de Deus, mediante a nossa fé em Jesus. Colossenses 2, 14 a 18, Efésios 2, 13 a 15. Porque ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Promessa da nova aliança pela graça de Deus, mediante a nossa fé em Jesus Cristo. Hebreus 9, 15. Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Destaque, Jesus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças. Nota, toda a lei de Moisés com o Decálogo foi resumida por Jesus Cristo em apenas 2 mandamentos, sem a guarda do sábado, e a nossa regra está no Novo Testamento. Mateus 22, 36 a 40. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração
de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nota, não há guarda do sábado. Conclusão, para entendimento final. A prática da guarda do sábado consta da lei de Moisés, conforme Êxodo 20, no Antigo Testamento. Vejam o texto que declara que os cristãos são livres da lei de Moisés. Gálatas 5, de 1 a 12. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo Jesus e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Notem, exceto a guarda do sábado, todos os itens dos 10 mandamentos foram inseridos e adotados para obediência no Novo Testamento. Romanos 5:1, 11 a 6, versículo 6. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. A obediência à guarda do sábado é obra da lei. Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, todo pecado arrependido, com pedido de perdão a Deus, pode ser perdoado. Abra o seu coração, arrependa-se de seus pecados, creia no amor de Deus em Cristo Jesus e faça esta oração da salvação instantânea falando comigo. Senhor Jesus Cristo, eu te convido a entrar no meu coração e te recebe em minha vida como meu único Senhor e Salvador. Peço perdão pelos meus pecados e os deixo para sempre sem retroceder, e que Deus escreva o meu nome no livro da vida. Amém.